Viva camponeses de Guiné-Bissau. Antena ativa. Força! Na maneira de levar trabalho de camponeses na campo de labor. Antena ativa e um programa radiofônico do projeto Oi Ativa Eixo 3, ações cultivas territoriais integradas para a valorização da agricultura. O sentido na formação agrícola e criado. Primeiro escola técnica profissional agrícola na Guiné-Bissau. Não está ativo. E tem esse um objetivo, ajudar agricultores na labor e para labor valor que tem. Sem esquecer de modernização da agricultura com o associativismo. Esse programa é destinado para pouco ter interesse nas áreas e para 30 associações de agricultores enquadrados no projeto que está sediados na região de Bafata, Kinara e Ndakutombali. Nota da fuga melhorado, para popar lenha proteger no meio ambiente, para a parte canseira de minheiros. Esse programa vai sair todas sextas-feiras, 8 horas de noite, nas 3 rádios comunitárias de Noterra. Papagaio na região de Kinara, 93.1 MHz. Rádio Comunitária de Bafatá, na região de Bafatá, 105.5 MHz. E Rádio Lamparã, 104.8, na região de Tombali. Viva camponeses de Guiné, não está ativo. E financiado pela União Europeia com cooperação portuguesa e administrado para Camões, Instituto de Cooperação e de Língua. Em particular na região de Bafatá, Kinara, Tombali, apoia, no Lavradores. Não mantenhas muito boa noite para todo o povo de Guiné-Bissau, em especial para Bó, que está sintonizado com esse programa de rádio, e tem uma antena ativa e um programa radiofônico do projeto Oi Ativa Eixo 3. Esse programa de rádio está saindo todas sextas-feiras nas 3 rádios comunitárias em Noterra. As rádios comunitárias, que está na região de Kinara, que é Rádio Papagaio, na cidade de Bubas, e frequência em 93.1 MHz. Outro na região de Bafatá, Rádio Comunitária de Bafatá, frequência em 105.5 MHz. E na região de Tombali, Rádio Lamparã, na Iemberém, frequência 104.8 MHz. Você muito bem-vindo a mais uma edição desse programa de rádio, edição número 38, dia que o calendário na marca 20 dias do mês de março de ano 2020. Não combina o gosto para boa vez na primeira oferta musical antes de não entrar para aquilo que nasceu do tema do programa de hoje. Viva camponeses de Guiné-Bissau. Força! Na maneira de levar trabalho de camponeses na campo de labor. Nota da tratores com máquina de pilaros. Não está ativo. Com escola para alfabetizar nos lavradores. Assim pode melhorar a qualidade de labor. Não está ativo. O sentido na formação agrícola e criado. Primeiro escola técnica profissional agrícola na Guiné-Bissau. Não está ativo. Nota da fuga melhorado, para popar lenha proteger no meio ambiente, para a parte canseira de minheiros. Viva camponeses de Guiné, não está ativo. No programa da hoje, no dedicado para prevenção a essa doença que nós sabemos e conhece no mundo, na China, no mês de dezembro, e até é tempo que nós estamos no mês de março e mata a manga de gente no mundo inteiro. Aquilo que manda, projeto é Ativo Eixo 3, e aproveita esse programa radiofônico que está saindo na rádios comunitárias de 3 regiões de Guiné-Bissau, na papel da região de Bafata, aqui na Rakutombali, e aproveita para passar mensagem, para poder sensibilizar outro, para não poder partilhar ideias de melhor poder prevenir e talha para essa doença que mata gente na terra, suma que mata em outras partes do mundo. Para aquilo, no papel com Magda Rubalo,
Ela é médica, licenciada em medicina, pós-graduada na saúde pública e medicina tropical, ainda ela é mestre na epidemiologia. Para quem não convidou para essa rubrica que chama tema do dia, onde que nós conversa com essa médica que conta tudo sobre essa doença que está chamada coronavírus. Essa médica explica direito de maneira que uma bimba o bigos e buna entende. Mas antes, não entra para essa rubrica que chama tema do dia. Tema do dia. Espaço destinado para assuntos ou temas de interesse para agricultor com associado, aquilo que trata de mundo, agricultura com associativismo, para poder permitir melhoria no trabalho de labor com a associação. Suma que separador acaba de contar, nós está já dentro dessa rubrica que contou a os entrevista que não tem e esse espaço e programa de AOS dedicado à prevenção a essa doença que está na matatiu demais, que coronavírus. Então, há pouco me sabe que é coronavírus, qual que se causa, como é que está apanhado e qual que maneiras de tal a doença. Acabou sai de que outro lado, pega o rádio para ver daqui a nada, uma bem ouvir alguém que tem conhecimento na área, que se área de formação, que não bem explica coisas tudo sobre a doença. Obi, doutora Magda Rubalo. Suma não primeiro pergunta, não me se pode contar na hora que não no papel do coronavírus, de que não está no papel dela exatamente. Obrigado pela oportunidade que você dá de papel com os ouvintes e me se também saudeles, mandeles e mantenhas. Coronavírus é bicho que está, hora que entra no corpo do pecador e está por bem doença. É bicho que pertence a uma família de que não se chama vírus e na que família eles manga dele esse coronavírus que não papel dele é sano e tipo de bicho que nunca e que causa a doença na pecador. Então é que manda não está não já manga de gente não ser afetado para via corpo humano que costuma é doença. Então essa doença que não é causada pelo novo coronavírus é chamado COVID-19. COV de coronavírus e D de doença e 19 para ver que para ver e uma doença que começou na 2019 na China. É como é chamado COVID-19. E uma doença que está puno para não sentir febre, dor de corpo, dor de cabeça, não tem dor de garganta, uma hora não tem tosse seco, sim, mas esse que a maior parte da gente que apanha bicho te sente. O que está falado como é fica infectado e apanha doença de Covid-19 é que está muito grave. Se você tem 10 gente, 8 que está muito grave, então se suma é ter um gripe, corpo que está sabe, mas depois está melhor. Mas tem 20% que dos na 10 Esta tem doença mais complicado, sobretudo hora que gente de idade mais avançada, gente que tem 60 para arriba, gente que tem diabetes, que tem tensão alta, ou gente que tem problema de falta de imunidade, eles já têm tendência para fazer tipo de complicação de Covid-19 que está apanhá-los pulmão, está tendo dificuldade na respirar, está tendo falta de ar, para está fazer tipo de pneumonia que pode, infelizmente, levar-los para a morte. E não olha como é que nos últimos 3 meses no mundo, manga de gente morre para de Covid-19. Por isso, é uma doença que está apanhado através de pequenos gotas que saem na boca ou no nariz, hora que não respira, ou hora que não na papel, e também apanhando outro alguém que não na papel que é que manda, não está na consciência tudo gente, para hora que não respira, hora que não tosse, para bata respira e tosse na seu cotovelo, na dobra de cotovelo, para evitar que o maneco respira assim com a boca aberta, para dizer que pequenos gotas que saem da boca, que ela vai poder o agar na manga de gente e está infecta. Se contra o que lembra de dobra de cotovelo, ou se você poder próprio, usa um lenço de papel, respira, dentro de que lenço de papel, vou pôr na lixo, vou bala a mão que sabão. A nós não tem hábito, a maior parte de gente é respirando na sua mão. Hora que me se expira, ou é na tosse, leva a mão e põe na boca.
aquilo aí um hábito que não deve de perder, não deve de acabar aquele, para hora que nos pira na mão, não monta muito. Então, que água, que gotas que está entrando no mundo, eles que estão sendo doença, está tendo que bicho, está carregando que vírus, depois não está fica na mão, não pega, não abre uma porta, não abre uma gaveta, ou não fica na mão, no braço de um sofá, alguém vem e sinta ou alguém vem e abre a porta no trás, e está rabida também, panhal na Simão, ora que panhal na Simão, e está leva a mão na seu rosto, e tem três cal, na no rosto onde é que bicho pode entrar nele, ou na no boca, ou no nariz, ou no olho. Então, é que manda conselhos que nós estamos a dar em 5. Primeiro, de falar como, lava a mão sempre com água com sabão. Sempre que eu puder lavar a mão com água com sabão. Se água com lixívia também é sabão. Ou se eu tenho água com sabão, eu tenho água com lixívia, eu tenho gel à base de álcool. Bata um tal na mão, mangarbias, para eu poder acabar com tudo sujidade, com tudo bicho que pode ser na mão. Segundo, aspira, segundo torce, usa dobra de cotovelo, ou então usa lenço de papel, bocava, botar, bobai, lavar a mão. Terceiro conselho que nota dá, ele fala como para o distanciar, para o tomar uma distância, não disse embocado de quem na conversa aquele, ou quem que sinta aquele na toca-toca, ou quem que você sinta na sala de reunião, pelo menos 1 metro de distância entre duas alguém, assim, segunda papel, que gotículas que está saindo na boca, se não longe e cana apanhar. Quarto, nota fala também como se contra, vou desconfiar, como vou ter algum sintoma que pode ser de Covid-19, no momento, nota associar sintomas que coisas, dor de corpo, dor de cabeça, febre, como papi no início, gente que vem de fora, mas se não vem chegar um ponto onde que ali na Guiné própria, nós guineenses que na campanta muito, aquilo já nem se vem de fora ou que vem de fora, e está sendo som como se você tem aqui sintomas, não tem que desconfiar de como você tem aqui doença. O que é que não consegue dizer? Se você desconfia que você tem Covid-19, telefona para 1919 ou para 2020, eu falei eles ainda 55 para poder conseguir. Que é que não camiste e para alguém lá e vai hospital e vai centro de saúde, não daqui por próprio vai nem se catenel vai e por vai apanhar ou vai cambantar um agente de saúde ele nós estamos atenta evita para unidades de saúde que está cheio de gente que precisa de baila se contra não pode conseguir através do telefone, não evita a deslocação desnecessária a centros de saúde. Portanto, essa que situação de doença que preocupa o mundo inteiro nesse momento, para aí esteja na quase todo terra do mundo, para aí na mata mangarguinte, para aí mangarguinte infecta, para aí para chegar rapidamente. E para aí também maneira de liberal e para não longe ser um outro. Bom, se não longe ser de um outro, não é longe ser na casa, não é longe ser na casa de trabalho, não é longe ser na meio do transporte, aquilo significa como não a economia não para, não cana por trabalhar, não há fronteiras do mundo inteiro ficha, não há escolas ficha, não há gente para trabalho, na terra desenvolvida, de trabalhar na casa através de computador, manda coisas para e-mail, trata por telefone, para evitar para gente que está em contato com outro para poder diminuir o contágio de um pecador para outro. E uma das coisas que nós não olhamos como é frequente na Guiné-Bissau e em outras partes do mundo é o uso de máscara 5G. Na boa opinião, e uma de formas corretas de prevenir essa doença aqui, Covid-19? Máscara é uma forma correta de prevenir Covid-19, mas só nas situações muito específicas. Ou apoio alguém que desconfiado de como tem doença, tem Covid-19 e que nós temos um caso suspeito e cedo como bonator, se tem febre, corpo na deu, ou garganta na deu, ou tem pneumonia, não desconfiar para o binde e um terra de que tem manel, você na fase de que não fazia exames, enquanto nunca tem certeza que nunca tem, pode usar máscara. Se a botar também alguém que não toma conta de que alguém que é desconfiado dele como é tem ou alguém que é confirmado de como é tem precisa de usar máscara. Se é bom, e alguém que é confirmado de como é tem
De toda maneira, você está na casa ou você está no hospital, ou precisa de usar máscara. Agentes de saúde é preciso de usar máscara porque é que saber quem quer estar em contato com ele, se não pode ter nele. Então, a nós nunca podemos dar o luxo, nunca podemos permitir, nunca mistir, para não agentes de saúde ficar doente para morrer. Não, infelizmente, manga de enfermeiros com médicos se não morrem. Essa também, eles também pecadores, ser humano, esse não fica contaminado, esse não morre. Então, máscara está reservado para três grupos de guintes, para guintes que está confirmado, para guintes que é suspeito, ou então para profissionais de saúde, para ver eles é precisar de estar protegido e tem que ter uma barreira entre eles com a população. Que políticas de proteção que acha pertinente e indispensável para o contexto de países como a Guiné-Bissau? Na terra suma de nós, infelizmente ou felizmente, medidas de proteção é mesmo. Porque aquilo é uma doença que apanhou guintes no outro lado do mundo, ele também que não debate com ele e está dando aqui mesmo os sintomas. E a única maneira de não prevenir aquilo que outros terras não utilizam, não precisa de praticar que nós chamamos de distanciamento social. Não deve evitar estar na grupos de que tem manga de gente, não deve longe de ser um outro, na papel com alguém ou você senta com alguém numa reunião, você tem que estar distanciado de pelo menos 1 metro. Se você desconfia que você está doente, você deve não própria sair de casa, mas se você sair, você deve usar máscara, hora que você basta em contato com guintes, e não deve de praticar higiene de mãos, lavar a mão frequentemente com água e sabão, não deve de praticar higiene respiratória, etiqueta respiratória que não está chamando, que se o auditor se expira com lenço de papel ou na cotovelo, e não deve de observar as medidas escrupulosamente e, sobretudo, evita levar no mão para no rosto, para tocar no olho, tocar no nariz, tocar na boca, porque no mão, a maior parte das vezes, está limpo. E não pode tocar sem não ter consciência. Não está tocando um carro de que vírus pode estar, nunca sabe, nunca lembra. O põe mão no rosto, ela passa a vírus. Então, não tem que disciplina na cabeça, não tem que bata põe mão no rosto, põe no olho, põe no nariz, põe na boca. Aquelas medidas que não precisa tomar, que implica, só implica como? Por exemplo, reuniões têm que acabar, concertos têm que acabar. Não há grandes reuniões internacionais que planearam há 2 anos, há 1 ano, há vários meses, já teve de adiado. Grandes Jogos Olímpicos acaba de adiado, porque nunca podia dar o luxo de ter pecador junto a um carro manga dele. A nós não tem na nossa cultura, na nossos hábitos, na nossa maneira de estar. Manga de cerimônias que não está fazendo, que está junto a gente, não deve de parar, não deve de evitar. Tudo situação, nem almoços simples, fim de semana, que não está fazendo assim, não deve de evitar, porque boca está se vê quem está contaminado. E tem também uma coisa importante que não tem que falar. Essa é uma doença que você pode ter vírus, e você pode até estar na cama seguinte, mas você pode estar doente, você pode ficar sentir doente, mas você está infectado e você está na cama de bicho para outros quintos, sim, você. Então, para evitar aquilo tudo, nem se você sentir doente, não deve de praticar, mais uma vez, o que está falando do distanciamento social. Na Europa, na América, é mais fácil do que na nossa terra. Havia é ter sociedades mais bem organizadas, é ter serviços de banco onde quase tudo que tem cartão e que precisa para o banco estar aberto para ir para levantar esse dinheiro e não vai só na máquina ali, eles são com máquina e põe esse cartão e tira esse dinheiro hora que estava e toma esse coisa de gel e limpa esse mão e vai bem, entra nesse carro e vai se casa. Ali, a maior parte de gente está no transporte público. A maior parte de gente tem que estar aqui, toca onde é que botar, sim, está perto de um outro, boca tem aqui distância de 1 metro. A maior parte de produtos que não está consumindo ali na Guiné-Bissau e também de fora, na fronteira está fechado, como é que coisas lá bem. A maior parte de nós que tem dinheiro para bater, para falar que não pode fazer estoque de comida, de açúcar, de óleo, de arroz, de mafé, carne, peixe, para um mês. Outros que têm nem geleira, outros próprios que têm nem luz na casa. Outros não falam que lava a mão com água, com sabão. Nós sabemos que a gente está casa para buscar água, para ter na casa, para poder
labamon tudo hora com água com sabão ideal próprio e por labamon põe abre torneira e água na corre o bata labamon aquilo que melhor maneira de labamon mas não se vê como a não suda no caso não tá para na água para água se vai para mim e não vai irritar não tá para água então tudo maneira que não vai aplicar medidas que está aplicado em outra parte do mundo não tem sempre essa particularidade. E, fundamentalmente, nós não temos uma população que, maior parte, que se lê, que se escreve. Maior parte, que está nas redes sociais. É que ela pode, instantaneamente, para buscar informação, para poder saber o que é que deveria fazer, o que é que deveria fazer, o que é que mudar amanhã, o que é que coisa nova que tem. E tem manga de falsa informação que está na circular. Um obediente na fala como põe carvão para ir arde, põe água, lava corpo aquele, um obediente na fala bibi limão, um obediente aquilo tudo de coisas que é verdade. Mas para bia não informações uma hora que até chega onde a população está nela, uma hora que até entende que é que não fala, uma hora e tem gente que está bem que a informação que é verdade, mas para bia não que tem também manga de conhecimento, não está acredita, não está acaba para fazer manga de coisas que não deve fazer e não está seguir que informação que é mais correta que não permitindo evitar doença. Por isso, a mensagem que me se deixa aí para falar com e tem manga de rumores e tem manga de falsa informação que não circula e não deve sempre sucta que autoridades não falam na rádio ou na televisão aquelas que mensagem que não deve acreditar e que não deve usar para não prevenir a doença. Você me para vou contar no que considerações como este disse para a população em geral face a essa doença aqui Covid-19. Me para a população saber como Covid-19 existe e é uma doença que está na cor do mundo e para nunca pensar como se não vai Irã, se não vai Jambacus ou se não mas na igreja não na raça e uma maneira de não evitar maneira de evitar e que conselhos que não tem estado na papel dele desde de finais de janeiro desde início de fevereiro contra a doença com sanalaga no mundo e que é que não pede a população e para seguir conselhos que autoridades dão que não ouvir na rádio e que não ouvir na televisão quem que tem dúvida pensa como e tem manga de nós jovens e nós filhos que têm informação credível que pode ajudar eles. Infelizmente também, isso é que não se vê. E tem manga de informações que está sendo verdade. Se você tem dúvida, liga 1919, que número de MTN, ou liga 2020, que número de Orange, guintes que não atendeu que outro lado de linha. Na dar informação que é válido, que você deve acreditar nele e que você deve seguir esses números grátis, você não paga nada, se você liga para cada um dos números e pensa como no estudo, não deve de fazer tudo o que não pode, para não ter no meio ambiente limpo, para não ter no casas limpo, para não bater limpa, no portas, no maçaneta de porta, no janela, no quintal, no dentro de nossas casas, tudo superfícies que não tem, para não ter sempre limpo, se possível com água com lixívia e não lavar no mãos, não china no filhos, bata lavar mão com sabão, com água com sabão, antes de comer, depois de sair de casa, banho várias vezes ao dia, para não evitar dar outro mão, para não evitar contato próximo de menos de 1 metro e para não conseguir novos vizinhos, nova família, para ele é para doença séria, para via, apesar de uma grande parte de casos está cura, mas tem também aquilo que está bem para ir matar e está matando, nunca precisa de morrer para via de Covid-19. Não pode salvar, mas só se não seguir medidas de prevenção. Para trás, não fica não conversa com as médica que magra roubá-lo, não espera, não conversa com as médica foi de bom agrado e não espera sobretudo de como buntin de conselhos que disse e buna vai pôr na prática tudo conselho que as médica disse para nós. Não se vê como as doenças estiga já na terra, Guiné-Bissau, e tem já 2 casos confirmados de doença e se uma doença estiga já no chão, que mana não de fazer tudo
toda maneira de talhar para que lastra rápido. Para ver se lastra e entra nota bancas e panha manga de guintes e na tem manga de guintes que não morre para via dela. Soma que acontece em outros países. Países como a Itália, como a China, de própria que consa, como a Espanha, como a própria Portugal, está na sofrida com matanças que a doença está na tisse. Para que a nossa Guiné-Bissau, que não deixa para a doença lastratiu na terra. Para que ela não conselhos que guintes está nadando, guintes que formação na área, se não deixa conselho, nós não diria acata, não diria o que é falando e não pôr na prática. Onde conselhos que falaram e para não evitar que guintes tio, não habitam próprio de lavamão, não habitam outros conselhos. Ora que falaram para não evitar que guintes tio e significa que não diria evitar na mesmo que guintes tio. E tem muitas atividades que nós não está fazendo. Na manga de zonas de Guiné-Bissau, que feira popular que não está chamando lumo. Essa coisa que não tem que evitar, para não saber como se não junta manga dela na lumo, não junta na feira. Se alguém tem ela e pode passar para que outros. Não falaram como para não atar labamão sempre que sabão, não atar labamão sempre que sabão também. Não houve tudo conselho que não diz sano, assim para não poder talhar a doença, para não cair sal e mata guintes na terra, só que mata no outro lado. O programa de AUS não fica para ali, não espera. Esse programa e foi de bom agrado, suma que falava já, não nos despedir, mas com promessa de volta na próxima edição desse programa com mais novidades. Viva camponeses de Guiné-Bissau! Antena ativa. Força! Na maneira de levar trabalho de camponeses na campo de labor. Antena ativa e um programa radiofônico do projeto UE Ativa Eixo 3, ações cultivas territoriais integradas para a valorização da agricultura. Com sentido na formação agrícola e criado, primeiro escola técnica profissional agrícola na Guiné-Bissau. Não está ativo. E tem esse objetivo, ajudando agricultores na ser labor e para dar labor valor que tem. Sem esquecer de modernização da agricultura com o associativismo. Esse programa é destinado para pouco ter interesse nas áreas e para 30 associações de agricultores enquadrados no projeto que está sediados na região de Bafata, Quinara e Ndakutombali. Nota da fuga melhorado, para popar lenha proteger no meio ambiente, para a parte canseira de minheiros. Esse programa vai ser todas sextas-feiras, 8 horas de noite, nas 3 rádios comunitárias de Noterra. Papagaio na região de Quinara, 93.1 MHz. Rádio Comunitária de Bafatá, na região de Bafatá, 105.5 MHz. E Rádio de Lamparã, 104.8, na região de Tombali. Viva camponeses de Guiné, não está ativo. E financiado pela União Europeia com Cooperação Portuguesa e administrado para Camões, Instituto de Cooperação e de Língua. Em particular na região de Bafatá, Quinara, Tombali, apoia, no Lamparã.